Isadora Lutz e seja bem-vindo ao Livros e Pão. E hoje eu estou aqui para falar sobre as minhas leituras de junho. Que, na verdade, eu já aviso que elas não são exatamente leituras de junho. Na verdade, são leituras que eu fiz em maio ou então de maio para junho, porque acabou que nesse mês de junho muita coisa aconteceu e eu quase não consegui ler nada. Então eu fiz um compilado de alguns livros que eu li um pouquinho antes de junho e trouxe eles aqui para falar pra vocês. E eu acho que de todos os meus vídeos, talvez esse seja o que eu estou menos arrumada, mas eu vim, assim como eu vim ao mundo, quer dizer, não, porque senão eu estaria pelada, mas enfim, eu vim exatamente como eu pude, porque eu falei, se eu não gravar esse vídeo agora, eu não vou conseguir gravar nada, e eu tenho que voltar ao canal, tenho que dar um oi e mostrar que estou viva. Então é isso aqui, espero que vocês apreciem o meu coquinho bagunçado, e vamos às leituras. Primeiro eu li O Caderno Rosa, de Lori Lembe, da Hilda Hilst. E eu não tenho certeza se eu tô pronunciando o nome da autora corretamente, então espero que qualquer coisa, os fãs dela ou ela mesma, onde ela estiver, me perdoe. Mas, gente, que livro! E eu confesso que eu tenho um pouco de medo de falar sobre esse livro, mas, cara, como esse livro é bem escrito. O livro conta basicamente a história de uma menina, uma criança que é prostituída. E eu sei que isso parece uma premissa bem estranha para um livro, mas faz muito sentido se você considerar a época histórica e também o momento da carreira da Hilda Hilst, coisa que depois no pós-fácil explicam muito direitinho. E a Lori Lembe, que é a menina, resolve escrever esse caderno contando a história dela, porque o pai dela é um escritor fracassado, que não tá conseguindo escrever, não tá conseguindo publicar as suas histórias. Então ela pensa que se ela colocar a história dela no papel, isso pode ajudar o pai dela a conseguir o tão sonhado sucesso. Então, considerando toda a conjuntura familiar e o cenário no qual ela estava imerso, você já pode imaginar que esse é um livro com um cunho sexual bem forte. Então é um livro assim que eu jamais recomendaria para alguém menor de 18 anos e até mesmo para pessoas de corações fracos, porque tem cenas bem incômodas nesse livro. Tem cenas que você lê e você fica meio tipo, caramba, sabe, não acredito que eu tô lendo isso. Mas, tendo dito tudo isso, tem um propósito, tudo isso foi escrito de uma maneira muito cuidadosa e de uma maneira, francamente, genial pela Hilda Hilst. E esse foi o primeiro livro dela que eu peguei pra ler. Então eu achei que foi um primeiro contato muito impactante, muito mais do que eu tava esperando até, mas que já deu pra entender um pouco da maestria e do poderio que ela tem sobre as palavras. Então eu gostei bastante e foi uma ótima leitura. Então, novamente, eu recomendo esse livro apenas para aqueles fortes de coração e também com senso crítico afiado. E depois de O Caderno Rosa, de Lori Lembe, eu li Heartbones, da Colleen Hoover. E se você assistiu a minha resenha de Confesse lá atrás, no ano passado, talvez você esteja se perguntando por que eu fui ler outro livro da Colleen Hoover. Quando eu li Confesse, eu achei tudo meio bobo demais, eu não consegui entender exatamente o porquê dessa autora bombar. Mas dessa vez, lendo Heartbones, eu entendi. E apesar de eu achar que a Colleen Hoover errou um pouquinho a mão, errou um pouquinho a dosagem, ao tratar de assuntos muito sérios, como vício e também abandono parental, o livro estava bem envolvente e gostoso de ler até a metade. Assim, cravado na metade. Mais precisamente, o capítulo onde fica explícito o porquê do título do livro, Heartbones, Ossos do Coração. Que pra começar, eu achei muito brega. Eu não sou uma pessoa romântica a esse ponto, então eu sei que muita gente deve ter achado fofinho, mas pra mim não rolou, já eu li, eu fiquei tipo... Mas enfim, a partir desse ponto, a autora jogou tudo pro alto. A relação que o personagem estava construindo com o pai? Esquece! Os problemas de família? Esquece! Agora é tudo sobre o Samson e a droga do coração com ossos dele. Eu fiquei bolada. Fiquei realmente bolada, porque eu tava gostando muito do desenvolvimento dos personagens no geral até então. E é isso, a partir desse ponto parece que ela esqueceu que ela tinha uma história que ia pra além do romance. E não teria tido o menor problema se ela tivesse focado só no romance, se ela já não tivesse começado a desenvolver esses outros aspectos da história. Então realmente pareceu que ela abandonou o livro dela pela metade. Pra resumir, depois da minha leitura de Heartbones, a minha relação com a Colleen Hoover deu 3 passos para frente e 2 passos para trás. Eu dou 3 estrelas e meia pro livro simplesmente porque eu curti a primeira parte, ainda que eu tenha odiado a segunda, e mesmo assim eu tenho ressalvas sobre a primeira parte. Então eu acho que a Colleen Hoover talvez realmente não seja pra mim, mas agora eu já digiro ela um pouco melhor do que quando eu li o Confesse. Quem sabe, em algum outro momento, eu não tento novamente. Depois da Colleen Hoover, eu li Babado, Shots e Forró, da Bruna Paiva. E esse é um livro curtinho e é uma história muito boa pra entrar no clima junino.
Inclusive, depois eu fiquei pensando e eu conheço pouquíssimas histórias que se passam nesse ambiente de festa junina. Então, se você tiver alguma recomendação de histórias com esse cenário, pode deixar aqui pra mim nos comentários por obséquio. E Babados, Shots e Forró narra sobre o momento da festa junina numa escola. Então é quando eles estão começando os preparativos pra quadrilha. E pra falar a verdade, pra mim esse momento de ensaios de quadrilha ganha um novo significado depois que, no meu ano do ensino médio, uma garota quebrou o fêmur durante um ensaio da quadrilha. Então agora pra mim tudo parece mais intenso e com emoções mais à flor da pele. Inclusive eu sinto falta de ensaios de quadrilha, sabe? Era muito legal todo mundo sair de aula pra ter esse momento de união e de dança e de, ai meu Deus, com quem fulano vai dançar. Era um momento muito propício pros fofoqueiros. E a fofoqueira em mim sente muita falta disso. Mas enfim, a história fala basicamente sobre uma garota, que é a principal, que ela não queria dançar quadrilha, porque ela, enfim, não tava afim e tal, e as amigas dela já iam dançar juntas. E ela também é uma garota gorda, só que isso não era um impeditivo pra ela dançar, ela só não tava afim. Só que aí tem um dia que chega lá a menina popular, que era tipo a Regina George da escola, e fala tipo, ai, você não vai dançar? Melhor, né? Justamente fazendo esse julgamento de que ela não deveria dançar porque ela era gorda. E aí que ela fica, tipo, bolada. E além disso, o garoto que ela gostava, que também era um garoto gordo, tinha acabado de convidar ela pra dançar e ela tinha recusado, porque ela não tava afim. Mas aí depois desse comentário maldoso da Regina George, ela chama o garoto e aí vão lá os dois felizes e começam a ensaiar juntos. E é aí que as coisas começam a acontecer na vida dela, e aí que a história começa a tomar outro rumo, graças ao poder maravilhoso da quadrilha e da festa junina. Então foi uma leitura bem gostosinha. Eu gostaria talvez que a autora tivesse desenvolvido mais alguns aspectos, assim, talvez na festa em si, porque eu teria gostado de saber mais sobre como estava o ambiente da festa e talvez ter lido mais cenas que ocorriam na festa mesmo e não nos ensaios e nas coisas que precederam a festa. E depois de Babados, Shots e Forró, eu li Longa Pétala de Mar, da Isabel Allende. E nossa, que leitura! Esse livro é basicamente uma aula de história. Nesse livro a gente acompanha a história dos personagens principais desde quando a Guerra Civil eclodiu na Espanha até eles se mudarem refugiados para o Chile e ficarem décadas lá, até aqui no Chile eclodiu a ditadura do Pinochet. Eles tiveram que se refugiar mais uma vez, mas dessa vez para a Venezuela. E pra falar a verdade, eu pretendia e ainda pretendo fazer uma resenha mais elaborada desse livro, então por enquanto eu vou fazer só alguns comentários pontuais. E um deles é que eu já gostaria de deixar aqui dito que esse foi um baita primeiro contato com a literatura da Isabel Allende. E cada capítulo começa com um poeminha do Pablo Neruda como epígrafe, e eu achei que isso foi um acréscimo muito precioso pra obra, até porque o Pablo Neruda é um dos personagens dessa obra aqui, e aliás, que personagem carismático. E pra além do personagem mesmo, né, que figura histórica incrível que é o Pablo Neruda. Eu não conhecia tanto sobre ele assim, para além da escrita dele. Eu não sabia que ele já tinha feito tanta coisa de fato. Então eu recomendo que você pesquise mais sobre o Pablo Neruda, porque, gente, que cara, que homem brabo. E eu adorei saber mais sobre o navio Winnipeg, que é esse que ilustra aqui a capa do livro, e também sobre partes da história mundial que eu não conhecia tão bem. Porque, pra ser bem honesta, a última vez que eu pesquisei e estudei sobre a Guerra Civil da Espanha foi na escola e no ensino médio. E sobre a ditadura no Chile, a ditadura Pinochet, eu lembro de ter visto isso muito brevemente, então eu não sabia exatamente muita coisa sobre, então gostei de começar a aprender através desse livro. Acho que foi uma experiência bem enriquecedora pra mim. E uma coisa que eu acho é que o início desse livro, que se passa na Guerra Civil da Espanha, é um pouco arrastado. Parece que a autora estava muito preocupada em acertar os fatos históricos, em deixar tudo escrito muito corretamente. Isso impediu um pouco a fluidez do livro. Mas eu acho que a partir do momento que eles chegam no Chile, a história realmente engata e aí a autora consegue escrever de modo mais relaxado, até mesmo baseado nas próprias experiências dela. Então, a partir desse momento, o livro realmente fluiu pra mim. Uma crítica que eu faço é que eu não gostei do final do livro, achei o final bem meh. Achei que foi um final meio rápido, sabe? Parece que as coisas foram construídas e no final não foram exatamente deixadas pra trás, mas parece que ela arranjou uma solução rápida de um modo que não condizia, pelo menos pra mim, com o que eu achava do personagem e o que aconteceu com ele. Isso é bem no final, tipo, o capítulo final, assim. Eu li e fiquei meio tipo, ué? Que final de novela mexicana, do nada? Pra quê? Sabe, as coisas que acontecem aqui são tão realísticas, por que que vai mandar essa e não desenvolver? Então essa foi a impressão que eu fiquei, mas numa futura resenha eu elaboro melhor sobre ela. Eu recomendo esse livro tanto pra fãs de história de época, como pra fãs de histórias que acompanham toda a vida do personagem.
dos personagens. Porque nesse livro aqui, realmente, a gente lê a vida deles. A gente vê e acompanha eles desde que eles eram novos até o momento da velhice e até mesmo da morte. Então, se você gosta de boyhood, de filmes desse estilo, você deve gostar desse livro aqui também. Porque nessa história, a gente acompanha a passagem do tempo. E isso é muito legal. Mas, que nem eu disse, só o final que eu achei meio merda. E depois de Longa Pétala de Mar, eu li Sem Amor, da Alice Oseman. E pra falar a verdade, eu ainda tô lendo esse livro. Então essa é exatamente a minha leitura de junho. E eu já passei da metade do livro, então eu tô bem próxima do final, devo terminar até o final dessa semana. E eu acho que eu já sei, já entendi o suficiente pra fazer uns comentários aqui pontuais sobre o livro. Esse livro é muito bom no que ele se propõe, que é falar sobre a sexualidade e também sobre ser aromântico. Mas eu acho que pra além disso, ele é um pouquinho fraco. E eu achei a personagem principal muito chata. Esse é um daqueles casos, pelo menos pra mim, que eu gosto de todos os outros personagens, exceto ela. Isso se deve bastante ao modo como o livro é escrito, porque o livro é escrito em primeira pessoa. E eu entendo que a autora estava tentando retratar como é uma mente ansiosa, mas como o livro foi escrito em primeira pessoa, muitas vezes parecia que eu tava lendo, tipo, desabafos no Twitter, ao invés de uma narrativa literária, sabe? Então ficava meio cansativo eu ler a personagem questionando cada ação e cada pensamento dela em absolutamente todas as páginas. Eu acho que isso passou muito bem, assim, a questão da ansiedade, mas pra mim, como leitora, isso deixou a narrativa dela um pouco mais maçante. Chegou num ponto que eu já tava muito mais interessada em saber sobre a Pip, sobre a Rooney, do que sobre ela. Eu tava tipo, amiga, beleza, se resolva aí, depois a gente volta e aí você me conta o que você descobriu. Porque do jeito que tava escrito, isso tava me afastando um pouco da narrativa. Mas enfim, eu peguei esse livro pra ler porque eu queria de fato saber mais sobre a sexualidade e sobre ser aromântico, então, que nem eu falei, no que esse livro se propõe e no que eu buscava nesse livro, eu acho que ele soube fazer muito bem. E soube tratar desses assuntos de modo, não exatamente leve, mas de um modo bem didático e realista pra quem quer aprender mais sobre. E além disso, eu acho essa capa bem bonita. Eu gosto bastante do trabalho que a Roku tem feito com as capas da Alice Oseman. E além disso também, eu peguei o livro pra ler porque eu gostei bastante da série Heartstopper. Então eu já tava assim com um pezinho de interesse na Alice Oseman. E é isso! Essas foram as minhas leituras de junho. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui pra eu saber o que você tem lido nesse mês, ou o que você leu. Ou então me fala se você ficou interessado em algum dos livros que eu citei aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Porque, aliás, além disso tudo que eu falei, eu também estou lendo Hamlet a passos de tartaruga. Mas eventualmente vem aqui um novo vídeo do quadro do Shakespeare sobre Hamlet. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, deixa aqui o seu joinha, se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita. E nos vemos no próximo vídeo.